Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E nós estamos estudando, lendo, digamos assim, um pouco do livro de Apocalipse, onde a gente tem estudado sobre as igrejas. Desculpa, fui pegar uma coisa. Nós estamos estudando sobre as igrejas, as 7 igrejas, amém? Ontem a gente leu sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos começar com a igreja de Esmirna. E que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê força, nos capacite a cada momento mais e mais para discernir as coisas que são, as coisas que estão acontecendo, que o Senhor seja luz a cada momento diante dos nossos pés, para que nós possamos caminhar em paz até o grande dia. Os irmãos estão sentindo de um modo tão forte no coração a proximidade do nosso Senhor Jesus. Para todo lado que a gente olha, aonde tem irmãos que estão esperando o arrebatamento, a gente só escuta falar dessa certeza, dessa convicção. Tem irmãos falando que é para meses, tem irmãos, aí com essa convicção. Glória a Deus, que seja, meus amados, que seja. Ontem eu assisti um filme à noite, um filme Fé como Batata, uma coisa assim. Eu não sei se o nome em português é esse, porque eu assisti no italiano por causa do meu esposo. A gente estava sentado, não tinha nada na televisão convencional, digamos assim, porque graças a Deus ele também não assiste qualquer coisa. Aí eu falei, sabe o que eu faço? Eu vou botar um filme para tentar evangelizá-lo, porque a ideia nossa é essa. Nós estamos sempre tentando de todas as maneiras, falar de Deus para as pessoas que ainda não têm uma vida com Deus, a convicção, a conversão, o amor, a paixão em buscá-lo. Nessa brincadeira, eu coloquei o filme, ele estava com fone no ouvido, grande, próprio fone exagerado, computador, olhando música. E eu pensei, bom, eu vou pôr esse filme, já que ele tá vendo também esse troço no computador dele, eu vou ficar aqui no meu cantinho, Aí na hora que eu pus o filme, ele virou e falou, que filme é? Aí eu falei, esse é um filme muito bonito, não sei exatamente do que se trata, mas é um filme muito bonito. Aí ele mexeu um bocado assim, no lugar dele, falou, pai, ele vai guardar o computador, ele vai assistir o filme. Mas infelizmente, ele ficou ali naquilo que ele estava, entre ouvir música, olhar Facebook, foi o que ele fez. De vez em quando ele olhava, bisguiava, um pouquinho ele entendeu a história por alto. Teve uma hora que teve um milagre no filme, que começou a pegar fogo no campo do moço lá do fazendeiro, e eles todos tentando apagar o fogo, e não conseguia, e o fogo alastrando, e um desespero, e chamando ajuda. Aí o moço falou, Jesus Cristo, me ajuda, Jesus Cristo. Aí na hora começou a chover. Aí na hora que deu um trovão, meu marido, aí visto? Como se diz, Então assim, alguma coisa ele observou do filme, mas dizer que ele assistiu aquele filme, não, meus irmãos. E enquanto acontecia aquele processo de eu tentando passar alguma coisa, apresentar Deus para ele, que é coisa que todos nós fazemos, todos nós cristãos fazemos isso, a gente tenta de todos os modos. Tem quem se zanga com seus esposos, com as suas esposas, e vê eles ali na rotina deles de cada dia, aquela mesmice, e eles não querem abrir os olhos, eles não querem ouvir. Tem quem se zanga com seus pais, com suas mães, com seus filhos, com seus irmãos, com seus primos, com seus patrões. Tem quem se zanga com seus amigos, com suas amigas, namorados e namoradas. E infelizmente é assim. E eu fico olhando, falo, meu Deus, ele não escuta. Ele não tem uma gota de força de vontade ou de boa vontade para ouvir o que nós estamos aqui tentando falar. Mas infelizmente, meus amados, infelizmente é assim. Eu não sei porquê, eu realmente não sei porquê. Uns escutam nesse tempo, outros não. Eu creio que a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Mas aí a gente para pensar, então será que meu marido não faz parte do rebanho de Cristo? Depois a gente vê em Apocalipse, quando Deus fala do largar da ira de Deus, Deus fala daqueles que vão vir da grande tribulação, daqueles que finalmente vão escutar. E às vezes eu me pergunto por que tantos vão ouvir num momento tão caótico da vida deles. Essas mesmas pessoas que hoje estão aí com seus Facebooks, pondo fotografia, lendo o que o povo fala, vendo vídeos engraçados e curiosos, e etc. E tudo isso que a gente vê. Por que, né? Que hoje eles não escutam. E aí é onde eu penso na justiça de Deus. Eu acredito que Deus sabe como que cada um precisa chegar ao céu. E muitos vão precisar ser pisados no largar da ira de Deus para conseguir finalmente entender quem é Deus. E nessa história toda, nós vamos com fé na nossa caminhada, nós continuamos seguindo com fé a nossa caminhada. Nós fazemos a nossa parte, tem muitos irmãos e irmãs que procuram e falam em lágrimas, poxa, eu estou tão chateado com meu marido, com a minha esposa, parece que eles não querem nos ouvir, parece que nós somos loucos. Mas a gente tem que acalmar o coração, meus irmãos. Nós precisamos acalmar os nossos corações e deixar Deus agir com o rumo como as coisas têm que ir. Quando você tiver a oportunidade de falar desse Jesus maravilhoso que nós temos e amamos tanto, fale. Quando você tiver a oportunidade de pregar, pregue. Quando você puder mostrar as coisas, mostre. Coincidentemente, a Itália essa semana está passando por 2 grandes revoluções. A primeira delas está falando no jornal todo dia que o Congresso italiano está querendo aprovar a lei do direito civil, quer dizer, homossexuais casando na Itália e já tendo o direito de adotar crianças, adotar filhos, principalmente até filhos de casamentos antigos, ou se um dos parceiros tem um filho, o outro pode adotar e eles fazem uma família. Então a Itália está girando para isso. Meu marido fala, na Itália, nunca que essa lei vai ser aprovada. A Itália é o país do Papa. Eu falei, se o próprio Papa já está falando lá que família é uma coisa e direitos civis é outra, para a gente não confundir, mas que todos são filhos de Deus, quer dizer, em palavras curtas, ele está lavando as mãos. Você acha que não vai chegar na Itália? Assim chegou no Brasil também. Assim também chegou lá nos Estados Unidos, essa palhaçada. E vai chegar aqui também, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Foi dito que o voto vai ser secreto, que os parlamentares não precisam dizer quem vota a favor ou contra, mas você pode ter certeza que o voto vai ser a favor e eles vão conquistar esse direito aqui na Itália também. Aí ele falando, se aqui na Itália vier essa aprovação, sabe quanto gay vai aparecer aqui por tudo quanto é lado? Porque eles gostam muito da Itália, né? Um país romântico, cheio de monumento. Eu falei, isso é o de menos. Então, a primeira das coisas. A segunda é os muçulmanos, né? Que estão entrando. Tem um tal de tratado de Schengen, eu não sei falar a palavra. Eu sei que é uma espécie de um tratado que parece que todos os países da União Europeia, quando vêm esses imigrantes, eles têm que abrir as fronteiras e aceitar. Quer dizer, eles dividem e eles aceitam todos. E tem alguns países aqui da Europa que estão querendo rever e fechar e cancelar esse tal desse tratado. E aí está sendo dito, eu não tenho muita paciência para escutar isso tudo nos detalhes, mas por alto alguma coisa eu capto, né? E entre elas foi dito ontem também que se por acaso esses países da União Europeia, né, renunciar, cancelar, desistir de cumprir o tal do tratado de Schengen lá, sei lá, é um nome, não é um nome, é um nome parece que tedesco, né? Alemão. Então, se esse tratado é rompido, só a Itália e a Grécia é que vai ficar nas costas com todos os imigrantes, porque são os 2 países que não estão querendo desmanchar esse tal desse tratado. Então você para pensar daqui, para pensar dali, junta as contas, imagina uma Europa cheia de direitos para os homossexuais e direito para os muçulmanos. E lá nos países muçulmanos eles estão julgando os homossexuais, né, dos andares, lá 10, 15, 20 andares dos prédios, estão enforcando, estão matando.
Imagina que sopa não vai virar a Europa daqui uns próximos meses, né? Porque já está tudo em processo de andamento, é a agenda global diante dos nossos olhos. Então, amados, são evidências e toda vez que eu posso, eu mostro. Eu falo, olha só para você ver, você achou que seu país nunca ia aceitar essas coisas? Olha aí, a Europa, a sua Itália, que você ama tanto, está morrendo. A Itália que você conhecia quando você era jovem está morrendo. É questão de tempo para se transformar as coisas. E são poucos e raríssimos momentos que eu vejo ele pensando. Aquele momento que você vê a pessoa para e reflete 10 segundos sobre o assunto. São esperanças, meus amados, são esperanças, meus irmãos, de sementes lançadas. Amém? Então, falando sobre isso, hoje a gente continua aqui falando exatamente sobre as igrejas, sobre o quadro no qual se encontraria o planeta Terra antes da volta de Jesus. Amém? E hoje a gente pega exatamente a carta à igreja de Esmirna. Esmirna. Agora, eu não pesquisei nada sobre a tal da igreja de Esmirna e eu só quero ler as evidências. Eu não quero complicar para mim, né, para sair pesquisando muita coisa, não quero complicar para os irmãos. O intuito que eu sinto no meu coração de passar para os irmãos é só uma ideia, para que os irmãos ouvindo sobre essas cartas, eles consigam projetar como que está nos dias de hoje, aonde essas igrejas enquadram. Amém? A igreja de Esmirna, tá? Jesus fala o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, amém? Que esteve morto e tornou a viver. Então é Jesus, né? Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor nenhum modo sofrerá, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja em Esmirna, meus irmãos, é uma igreja muito particular. É uma igreja muito particular. Vocês vão ver que Deus não tem nada contra essa igreja. Deus, ele aqui não levanta nenhuma acusação. Deus aqui, ele não coloca nenhuma condição para que eles se arrependam, ou que eles voltem atrás, ou que repensem, ou deixem de praticar determinada má obra. Deus simplesmente fala para esse povo da igreja em Esmirna: conheço a tua tribulação e a sua pobreza. Agora vamos tentar observar nos tempos atuais. Quem poderia fazer parte da chamada igreja em Esmirna? São cristãos que eles vivem debaixo de tribulação e de pobreza. São esses que muitas das vezes se reúnem até mesmo em cavernas, como é o caso lá da Coreia do Norte, alguns lugares na China, alguns na África. A gente às vezes dando uma olhada aí pelo chamado Janela 1040, que são os países, né, mais perseguidores de cristão no mundo inteiro, mais cruéis. Você vê que muitos desses irmãos, eles congregam em pequenas células, escondidos. Muitos ali na Coreia do Norte, ou até mesmo na China, eles fogem para as montanhas, para as florestas, e ali eles se reúnem em cultos ao Senhor, em igreja. Alguns missionários chegam, levam Bíblia. A gente ouviu falar aí de alguns que estão chegando. Outro dia, tem um bom tempo, eu vi uma notícia falando que a Bíblia estava chegando de helicóptero, chegava pelos ares para alguns lugares na China, porque é proibido. São países ditadores, são países em que eles têm que amar, adorar e servir única e exclusivamente o seu imperador. Então você vai ver isso na China. A China é um país extremamente socialista. A igreja lá é toda ditada, ela é limitada.
Amém? Então aqui Deus fala da pobreza, da tribulação. Você vê lá os irmãos africanos, muitos congregando no meio de uma comunidade muçulmana. Quantos vídeos tem aí pelo YouTube de muitos ali sendo queimados vivos? Uma vez me partiu o coração, vendo um senhor magro, e eles jogaram ele no fogo, e ele estava sentado, e ele ficava balançando ali, o fogo queimando ele. Sabe, ele estava num estado tão... Não sei explicar o que esse homem tinha. Eu sei que ele não estava pulando, não estava saltando, mas ele só mexia assim, sabe? Balançava, e o fogo que o queimava vivo. Logo em seguida, sempre na mesma cena, uma mulher, devia de ter os seus 50 anos, provavelmente uma mãe, sendo empurrada no fogo. E ela levantava, gritando, pelo amor de Deus, não façam isso. E eles empurrando, chutando ela. Sabe, meus irmãos? Então, assim, o sofrimento da igreja de Esmirna, Deus fala, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. E olha que afirmação maravilhosa que Jesus fala para eles. Estas coisas diz o primeiro e o último. Como se diz, eu, Jesus, eu fui o primeiro, mas eu sou o último. Eu existo. E ele fala, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Isso é uma mensagem de esperança aos mártires, porque Jesus fala, eu também fui um mártir, eu morri, mas eu tornei a viver. Amém? E aí ele fala, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Aí ele fala, mas tu és rico, porque a riqueza da igreja de Esmirna não é um templo, não é nem a riqueza da disponibilidade de poder cultuar a Deus como nós temos. Hoje a gente decide, não vou na igreja porque eu não quero. Hoje a gente fala, eu não vou ler a Bíblia porque eu não quero. Hoje a gente fala, eu não vou fazer tal coisa com a igreja que eu pertenço porque eu não quero. A gente vê isso à torta e à direita. Eles não têm o luxo de escolher, querer ou não fazer alguma coisa para Deus. E aqui Deus fala, conheça a tua pobreza, mas vocês são ricos. É como se Deus ainda colocasse a mãozinha no rosto e falasse, olha, mas vocês são ricos. Ricos por quê? Porque o amor que eles têm dentro do coração deles é incomparável perto dos demais. É um amor realmente riquíssimo. E aí ele fala, ele conhece também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É Deus falando, eu conheço os seus perseguidores. Eles te dizem ser igreja, mas eles não são sinagoga de Satanás. Porque aqui também, naquela época de Esmirna, já tinha perseguição. Tinha perseguição, os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época. E tinham aí aqueles que se sentiam os doutores e eram chamados sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, é consolo. É Deus falando para eles, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Meus irmãos, o que esse povo sofreu na prisão, nós não temos condição nem de imaginar, mas para pôr-los à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Olha, o número 10 também é um número de Deus. Eu agora não sei exatamente o que significa o número 10 na Bíblia, eu não vou nem pesquisar. Mas quando a gente ouve falar de número de Deus, são números relacionados ou à perfeição, ou à conclusão, ou números de descanso, ou números do correto, do terminado, do finito, né? Então a gente tem que dar uma pesquisada aí, mas agora eu não vou pesquisar não, os irmãos me perdoem. Mas ele fala aqui que eles vão ser colocados em prisão por 10 dias. E 10 então é um número de Deus, um número ligado também à perfeição, né? Ser fiel até a morte. Quer dizer, Jesus aqui já está falando, vocês vão morrer, mas vocês vão ter que ser fiel até essa morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, eu vou ressuscitá-los. Quem tem ouvidas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então Deus aqui, ele não garante nada na primeira vida, mas ele garante na segunda.
Ele garante aqui a vida eterna. E ele fala: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus irmãos, o que é a segunda morte, Ana Paula? Me explica aqui um pouquinho de coisa. Sobre a igreja de Esmirna, ela é muito pequenininha, o que fala sobre ela é muito simples, porque Deus é muito lógico. Deus, ele fala aquilo que ele tem que falar e basta. Então não tem capítulo grande aqui sobre a igreja de Esmirna não, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é a segunda morte? Como que vai acontecer apocalipticamente a situação da morte? Funciona assim. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala com alguns irmãos que estavam já desesperados, estavam tristes com aqueles santos que estavam sendo perseguidos muitas das vezes, tinham morrido. E ali o apóstolo Paulo fala, né, que eles não precisavam chorar pelos que dormiam, porque ao soar da trombeta, né, ao soar da trombeta, aqueles que estavam dormindo ressuscitariam e iriam e nós que estamos vivos nos encontraremos com eles nos ares e iremos estar com Cristo por todo sempre. O apóstolo Paulo também fala que nós receberemos um corpo glorioso, um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo fala das promessas que Deus tem para aqueles que creem em Cristo até o final. Basicamente, como vai acontecer tudo? Primeiro, desde quando o mundo é mundo, pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas nascem, pessoas morrem. Pessoas nasceram e se converteram aos caminhos de Deus, e pessoas nasceram e se converteram aos caminhos do mundo. Então, desde o início, você vê lá, Caim matou Abel. Caim, quando mata Abel, ele mata Abel por inveja, porque ele viu que Deus se agradava mais do sacrifício de adoração de Abel, né? Então, ele com inveja, ele vai e mata o irmão. Aí a Bíblia fala, quando o momento que Deus fala para ele, Caim, Caim, onde está o teu irmão? Aí ele vira e fala, mas meu irmão é grande, quem sou eu para ficar querendo saber, né? Como se diz, né? Caim afronta Deus, falando tipo assim, eu sou uma babá para ficar tomando conta dele, ele é grande. E aí Deus vira e fala, né? O sangue de Abel clama da terra por justiça. Né? Então você começa a perceber que, se você presta atenção na história de Abel, você vê Abel um homem que serviu a Deus, um homem segundo o chamado coração de Deus, porque o Velho Testamento, ele distingue aqueles que são de Deus como homens e mulheres segundo o coração de Deus, tá? Então Deus traria salvação para esse povo. Então muitos morreram desde o início dos séculos passados. E a Bíblia fala que eles iriam ressuscitar. Ana, e esses que morreram sem Cristo porque eram do Velho Testamento? Antes que Cristo nascesse, antes que Cristo viesse morrer na cruz, nasceram, morreram, como que eles vão ressuscitar? Né? Se eles eram judeus e etc. Lembrando que no meio dos judeus tinham também gentios, estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel e se convertiam, né, a Deus e viviam pela lei, etc. A Bíblia fala que Jesus, quando ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos e levou consigo o cativeiro, ou levou cativo o cativeiro. O cativeiro, que se diz, era chamada também mansão dos mortos, ou Hades, ou seio de Abraão. A gente sabe do seio de Abraão quando a gente lê a parábola do rico, a história do rico e do Lázaro, né? O rico judiou a vida inteira do tal do Lázaro, que até as moscas, né, ficavam nas suas feridas e os cães vinham lamber as suas feridas. Imagina a situação desse Lázaro, desse mendigo. Imagina você com uma ferida aberta, vem um cachorro e fica te lambendo aquilo ali. Aquilo dói, infeccionado, cheio de verme, um cachorro ainda lambendo aquilo ali. Olha que estado de humilhação, de sofrimento extremo. Os dois morrem, a Bíblia fala que os dois morrem, né? E ali Lázaro se encontra num chamado seio de Abraão, do pai Abraão. E o rico, ele estava queimando no inferno. Então tinha um abismo que os separava. E aí o rico olha para cima e vê Lázaro lá no seio de Abraão. E aí o rico vira e fala, pai Abraão, pede a Lázaro que me dê um pouco de água, que molhe e me dê ao menos uma gota de água. E ali Abraão fala, olha, ele não pode,
Nem quem está aqui pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para cá, porque o abismo que nos separa é muito grande. Aí o Lázaro, o rico, vira para o pai Abraão e fala, então, pede a ele que vá lá, porque eu tenho mais 5 irmãos, e conte a situação em que eu estou, em que eu me encontro, para que eles também não venham para cá. Aí Abraão fala, lá eles têm os profetas, né? Lá eles têm os profetas, têm o testemunho, eles têm tudo para crer. Então, meus amados, a gente vê aí, já no Novo Testamento, a descrição de uma espécie de uma mansão celestial. E o próprio rei Davi fala sobre a chamada mansão dos mortos. Ele fala muito sobre a mansão dos mortos. E como eu comentei ontem, mansão não é um barraco, não é uma casa caída, mas mansão é uma mansão. Então era o chamado paraíso. Amém? Então, meus amados, a Bíblia fala que Jesus, quando morre, ele desceu à mansão dos mortos e levou contigo, né? Levou cativo o cativeiro. O que é levar cativo? É levar para ele. Jesus levou para ele o chamado cativeiro. Ana, mas a palavra cativeiro me lembra qualquer coisa de ruim, me lembra qualquer coisa de prisão mesmo, alguma coisa assim. Mas cativeiro é onde se cativa, é aonde pessoas ou seres, como até animais, estão. Você tem aí o cativeiro das galinhas, o cativeiro das vacas, você tem cativeiro dos peixes, não é a palavra que a gente usa, porque a gente fala galinheiro, a gente usa curral, mas são cativeiros. A gente tem os cativeiros nas prisões, mas é todo local que detém pessoas ou detém seres vivos. Então a mansão dos mortos era um chamado cativeiro. E Jesus leva cativo o cativeiro, quer dizer, Jesus ele leva para o paraíso a mansão dos mortos, porque ele é assunto ao céu. Então a primeira colheita que Jesus fez depois da cruz foram os cativos que estavam na mansão dos mortos. E hoje eles estão no céu e eles estão no paraíso de Deus, ao ponto que muitos, as almas dos que foram decapitados desde o início, são os mártires. A Bíblia fala sempre em Apocalipse que eles se encontram debaixo do trono de Deus e eles pedem justiça, eles falam, Senhor, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar parado, não vai julgar aqueles que nos mataram, não vai punir aqueles que nos perseguiram? E aí o próprio Deus vira, manda que eles dê vestes brancas e um raminho na mão, eu não lembro de que planta que é, mas eles derramam, acho que é de palmas, nas mãos, e digam que espere mais um pouco até que se complete o número dos santos. Então, meus amados, o que acontece nessa história? Acontece que hoje todo aquele que morreu salvo, digamos assim, morreu salvo, se encontra no chamado paraíso e está no céu. Eles estão em alma e em espírito, porque o corpo físico deles está na terra, virou pó, mas a Bíblia fala que quando eles ressuscitarem, Deus os dará um novo corpo, o chamado corpo glorificado, ao qual diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, em um abrir e piscar de olhos, e depois nós, os que estamos vivos, porque Paulo ainda já acreditava que era possível que ele fosse arrebatado uma vez que ele estava vivo, essa é a fé genuína, acreditar realmente que Jesus vinha lhes buscar. Nos encontraremos com eles nas nuvens e subiremos nos ares até encontrar com o nosso Cristo e estaremos para sempre com ele. Então aqui Paulo está falando de 2 tipos de ser humano, aqueles que faleceram, aos quais a Bíblia chama de que dormiram em Cristo. A Bíblia não chama eles de mortos, mas a Bíblia fala que os mortos em Cristo dormiram em Cristo, e os que são arrebatados, que pela fé nós acreditamos que seremos nós, eu, você que está aí por causa da última geração e dos sinais que estão acontecendo. Ok, então essa para nós será a chamada primeira ressurreição. Alguém vai virar para mim e falar, Ana, então me explica o caso de Lázaro, amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Ele morreu de novo, dizem que ele morreu de novo, porque ele não foi eterno, ele não está até hoje nos nossos dias. Então como é que pode, se a Bíblia fala que é dada ao homem a ordem de morrer uma só vez,
Ele ressuscitou e morreu de novo, né? A Bíblia, cabe ao homem morrer uma só vez, né? Tem coisa, meus amados, que a Bíblia não explica. Mas o caso do Lázaro, né, do amigo de Jesus, mostrou-se que Jesus, ele tem o poder da vida. E ele tinha poder para ressuscitar. Jesus, ele está acima de qualquer condição física do mundo, de biologia, de física, de qualquer condição natural. Jesus, ele cria, ele é vida, e aonde ele tocava, ele trazia vida. Então, amados, o que acontece? Então vai acontecer essa primeira safra. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então nós estamos falando de Davi, que morreu tantos anos atrás, ele vai receber o seu corpo glorificado finalmente. Os profetas, os personagens bíblicos, os personagens que viveram nas histórias aí do passado, os mártires. E nós vamos ressuscitar. Talvez aquele parente seu que morreu, por exemplo, como meu pai, que morreu há 10 anos atrás, vai ressuscitar, vai receber o seu corpo glorificado, imperecível, né? E nós vamos simplesmente ter essa mesma transformação. A nossa diferença é que nós não morremos. Nós vamos subir vivos, nós não vamos conhecer a morte de modo nenhum. E isso é um presente maravilhoso que Deus tem para essa última geração, porque não permitir que a gente conheça a morte. Quantos de nós aqui temos uma certa, um certo pensamento, um certo medo com relação à morte? Quantos de nós não falam, nossa, eu não queria morrer, não, eu tenho medo. Eu mesma, quantas vezes eu falei, meu Deus, se eu morrer, será que eu vou ser cremada ou vou ser enterrada? Eu não quero ser enterrada, que eu não quero ficar sozinha. E se eu acordo debaixo da terra, lá no caixão? São pensamentos que eu tinha quando eu era jovenzinha, menina, né? Mas sempre ficou aquela coisa ruim, sabe? Nossa, a morte, a morte, a morte. Então nós vamos ter o prazer de não morrer. Nós vamos direto e vivo para o céu. Quer dizer, você que está aí com suas costas doendo, você que está aí com o seu corpo todo morsa, quebrado, doído, com enfermidade, mas está vivo, você simplesmente vai sarar. Você vai se encontrar com uma vida, uma energia como nunca tivera antes. Amém? Então, a gente está ouvindo falar aqui da segunda morte, da morte, da vida, da ressurreição. Ok. Com o arrebatamento acontecendo, a porta da graça se fecha. Então tudo vai ficar complicado. Tudo que está relacionado a Deus vai ser quase que impossível de alcançar. Só mesmo aqueles que são escolhidos do Senhor é que vão ainda ouvir a voz do Senhor. E o próprio Deus vai cuidar desse povo por 3 anos e meio. Mas, fatalmente, muitos vão morrer. Muitos vão morrer, são chamados santos da grande tribulação. E alguns vão escapar. Entra aquela passagem que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Então vamos entender esses 2 casos agora, pelo que eu entendo, pelo tempo que eu tenho ouvido falar sobre o assunto. Os mártires, porque a gente pode falar que os santos da grande tribulação que vão morrer são todos mártires, então eles praticamente entram na categoria também da igreja de Esmirna, ok? Isso entra, porque eles vão viver e eles vão ser atribulados, eles vão ser perseguidos, eles vão ser lançados nas prisões, eles vão ser torturados, eles vão ser degolados, porque não vão aceitar a marca da besta, nem na mão direita, nem na fronte. Então eles morrem. Uma vez que eles morrem, eles vão o quê? Eles vão ressuscitar já no céu. Deus vai ressuscitá-los. São os santos que vieram da grande tribulação. Então Deus vai ressuscitá-los, porque a Bíblia fala aqui que ele não sofrerá dano da segunda morte. Então morreu uma vez só, e na segunda vez, se ele tivesse que morrer, ele não morrerá, porque ele vai ser considerado santo, porque Deus o salva. Então ele vai ser eterno, amém? Então são os santos da grande tribulação e aqueles que vão escapar, caso o tempo não fosse abreviado, carne nenhuma se salvaria. A Bíblia fala que no milênio vai ter povos de todas as tribos, nações e línguas que vão repovoar a terra no reinado milenar de Cristo. Então precisa que alguns salvem. Ana, mas esses vão receber a marca da besta? Primeira coisa, não. Todos aqueles que colocarem a marca da besta vão ser mortos e vão para o inferno, não tem jeito. Ah, mas e aquele que colocou a marca da besta na mão direita? Se ele entendeu, ele vai e corta a mão. Ele vai escapar? Não, porque a marca da besta,
ela também é uma marca espiritual e ela é um selo do diabo, também conhecido como selo do diabo. E essa pessoa, uma vez que ela põe essa marca, ela não pode mais voltar atrás. Tem quem fala que esse chip ou esse aparato eletrônico, né, que vai ser implantado na pessoa, tem uma bateria com veneno. Então, se corta, se tenta mexer, essa bateria explode e mata a pessoa. Tem quem está dizendo que esse aparato eletrônico que vai ser implantado, ele vai entrar nas ondas cerebrais da pessoa e a pessoa vai como que virar um soldado de Satanás. Ela não vai ter condição de ter sensibilidade a Deus e não se arrependerá. Tem quem fala isso. Mas eu acredito que quem colocar a marca da besta antes de qualquer coisa vai ter uma convicção muito grande, que é o que ela quer. É a convicção de ir para a morte com vontade de ir. Eles vão acreditar que é a coisa certa a se fazer. São adoradores do diabo. São as pessoas que elas vão sempre escolher a ele, não a Deus. Então elas vão ser as primeiras a falar, eu não quero tirar. Elas não vão tirar. Elas não podem tirar. Entendeu? Eu não sei. A Bíblia não fala muito a fundo desses detalhes e nem compete a nós, porque não está relacionado com o que vai acontecer conosco pela fé. Nós vamos ser arrebatados. Então, quem colocou a marca da besta vai morrer na grande tribulação uma primeira vez e vai para o inferno. Eles vão todos para o inferno. A Bíblia fala que quando for passar a céus e terra e vir um grande trono branco e diante dele aqueles que teriam que ser julgados, a Bíblia fala, e o inferno deu seus mortos, e o Hades deu seus mortos, e o mar deu seus mortos. Quer dizer, então os mortos não vão ressuscitar antes que termine o milênio. Depois que terminou o milênio, vai se ressuscitar todos os seres humanos que pecaram contra Deus. Por que, Ana, depois do milênio? Porque a Bíblia fala que dentro do próprio milênio, quando Jesus Cristo em pessoa estiver governando o planeta Terra, vai ter pecado. A Bíblia fala, o jovem morrerá, como é que é? O jovem morrerá com 100 anos, uma coisa assim. A Bíblia fala de que todos os anos, né, a árvore da vida, as suas folhas vão ser para curar as nações. E quando fala de cura, não fala de cura porque tem seca, porque tem falta de alguma coisa, não, cura de coração. Então são linguagens que a Bíblia usa, mas a gente entende que no milênio o reino de Jesus Cristo vai ser justo, vai ser perfeito, mas tem sempre pecado. As pessoas vão pecar. E aí, para piorar, diz que Satanás vai ser preso por 1000 anos, mas no final deles ele vai ser solto por um pouco de tempo. E aí a Bíblia fala que ele vai reunir por toda a terra aqueles que vão batalhar, vão querer pelejar contra o Cristo, contra o príncipe. E aí a Bíblia conta que quando eles estiverem subindo o monte do Senhor, fogo vai descer do céu e consumirá a todos. Quer dizer, é a morte. Então no milênio, uma multidão incontável como a areia do mar vai perecer, vai morrer. E ali, naquele momento, vai ser a separação final de todas as águas. É onde Deus vai separar o trigo e o joio definitivamente. E ali, a Bíblia fala logo em seguida, passaram-se céus e terras. Fala que os elementos vão se, né, passaram a céus e terras e tal. E viu uma grande multidão diante do trono branco. E ali Deus vai começar a julgar. E a Bíblia fala que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia fala, esta é a segunda morte. Feliz aquele que não teve que passar pela segunda morte, porque lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, meus amados, funciona assim. Vai ser desse modo. Depois do milênio, depois dos 1000 anos do reino de Cristo, é que Deus vai julgar todos os pecadores. Aí ele vai ressuscitar todo mundo. Ele vai ressuscitar Caim, que matou Abel. Ele vai ressuscitar Hitler. Ele vai ressuscitar os generais romanos da época da Inquisição. Ele vai ressuscitar todos os perseguidores, todos aqueles sacerdotes que serviram a Satanás. Os reis de Israel que se bateram contra Deus vão ressuscitar todos ali diante do trono branco. E vai ser julgado um por um e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aí a Bíblia fala que a morte vai ser lançada também no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, a própria morte vai morrer, né?
vão lançar o inferno, vai lançar a besta, a falsa profeta, o anticristo, Satanás, todos os seus demônios e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Essa é a segunda morte. É assim que vai se concluir a história da era humana na Terra. Porque são eras, tiveram a era dos anjos, foi o tempo que Satanás se rebelou contra Deus, ajuntou 1/3 dos anjos, teve guerra no céu e etc. Foram a era dos demônios. Agora nós estamos na era do homem, na era de Adão, podemos dizer assim. E aí essa era vai terminar com o julgamento do grande trono branco. Amados, nós vamos lendo Apocalipse, eu espero até onde nos permitir, a gente vai lendo aí. Hoje, então, nós vimos sobre a carta à igreja em Esmirna. Eu peço perdão aos irmãos, eu estou assim meio sem energia, eu estou como que com um pouco de sono hoje aqui enquanto eu estou falando, então estou meio murcha no falar. Mas é por causa disso, eu tô meio sem energia, eu tô meio sem força. Mas glória a Deus, aquilo que tinha que ser falado foi falado, amém? E amanhã, se Deus permitir nos abençoar, nós vamos falar sobre a igreja em Pérgamo, amém? Então que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos, encha cada um de força, de graça, de condições para sobreviver mais o dia de hoje. Amém, amém, amém.